Pessoal, meu nome é Weder Costa, esse é o canal Spock Monk. Bem-vindo aqui ao nosso sétimo dia, nosso sétimo devocional. Entre os dias 1º de novembro a 31 de dezembro, nós vamos fazer esse devocional, que é esse momento, onde eu identifico versículos da Bíblia que correspondem, né, e podem ser usados na nossa vida corporativa, nossa vida cotidiana corporativa. Estudo para termos uma sustentabilidade, né, mantermos a nossa sustentabilidade humana, que é um tripé, que eu sempre falo, que é de saúde física, mental e espiritual, e a espiritual nós estamos fazendo aqui hoje. E engraçado que nós já estamos aí 7 dias, uma semana fazendo esse devocional. Então falta aí quase 53 dias ainda para chegar aos 60 dias. Então esse horário marcado sempre, se você puder, às 23 horas, nós temos esse horário marcado aqui para fazer esse devocional. E às vezes as pessoas me perguntam: "Olha, mas por que fazer esse devocional?". É muito simples. É um momento não só para compartilhar com vocês o que eu sempre faço, mas também para mim. É um momento que eu gosto de entender como palavras foram escritas há centenas de anos e elas fazem tanto sentido até hoje no nosso dia a dia, principalmente no mundo corporativo, tá, pessoal? Então vamos ver lá então, hoje é o sétimo dia, né, então nós já passamos por alguns assuntos legais, nós estamos aqui no sétimo dia. O sétimo dia é a importância do autoconhecimento na carreira. Como o processo de autoconhecimento pode nos ajudar a encontrar motivação no trabalho. Cara, isso aqui é excelente, né? Então, como são gerados esses versículos, tá? Para quem ainda não entendeu, esses versículos são gerados com inteligência artificial. Ele gerou 60 tópicos, e com os tópicos eu peço ela para criar e ela já cria para mim quais são os versículos que correspondem a esses tópicos, tá? 5 versículos. Então fica tranquilo, são 5 versículos que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? Então, primeiro, Romanos 12:13. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém, mas pense com bom senso, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha para você ver esse versículo, tá? Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Olha que interessante. Qual que é o exemplo corporativo? O autoconhecimento nos ajuda a reconhecer nossas capacidades e limitações de forma equilibrada. Então, nem muito mais, nem muito menos, né? Ao entender nossos dons e talentos, podemos nos posicionar de maneira realista no ambiente de trabalho, aproveitando ao máximo nossas habilidades, mas também sempre buscando o desenvolvimento onde necessário. Então, às vezes no trabalho você acha que é o melhor de tudo, mas entenda que você ainda tem que passar, ainda sempre, ninguém sabe de tudo, né? Então você sempre passa por um processo de desenvolvimento. O segundo aqui é Mateus 22:39. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Cara, esse é, a gente às vezes fala que você tem que calçar o sapato da pessoa para você entender o que ela está passando, né. Então isso é muito interessante. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Qual que é o exemplo corporativo? O autoconhecimento nos lembra da importância de cuidar de nós mesmos. Ao conhecer nossas necessidades e estabelecer limites saudáveis, podemos manter um equilíbrio entre nossa vida pessoal e profissional, evitando burnout e promovendo nosso bem-estar em todas as áreas da vida. Olha que interessante esse aqui, esse Mateus 22:39. Ele fala do burnout. E lembrando que nós vamos fazer um podcast no próximo sábado falando sobre, nós vamos ter convidados de psicologia, né, e nós vamos abordar o assunto de saúde mental. Então olha que interessante, como que os versículos escritos há centenas de anos, igual eu falei para vocês, correspondem tão hoje, né, são tão atuais. Então, só voltando aqui, para final, um equilíbrio entre nossa vida pessoal e profissional, nunca eu falei isso, eu acho que no primeiro devocional ou no segundo, nunca fique somente no meio profissional e também nunca fique também deixando somente no lado pessoal. Então fazer um equilíbrio entre os 2. Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Qual que é o exemplo corporativo aqui? O autoconhecimento nos ajuda a entender como nossas ações, atitudes, comportamento afetam aqueles ao nosso redor. Então você, sim, tem que entender que o que você fala, tudo que você olha, a forma que você olha, o jeito que você age, o seu comportamento, né, físico, pode estar afetando as pessoas também. Então, assim, entenda, né, entenda o outro, né, então
Tome muito cuidado com as palavras têm muito poder também no ambiente de trabalho. Você não sabe o que a pessoa está passando naquele exato momento, com principalmente o colega seu do seu trabalho. Então tome muito cuidado com isso. Ao refletir sobre nós mesmos e avaliar como nós nos relacionamos com colegas de trabalho e clientes superiores, podemos desenvolver habilidades interpessoais que nos permitem trabalhar de forma mais colaborativa e harmoniosa. É o que eu estou falando, sempre preze isso, um relacionamento legal no ambiente de trabalho. Um quarto aqui é Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo vai acontecer na hora certa. Dá só uma olhada, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O autoconhecimento nos ajuda a entender nossas prioridades e estabelecer metas realistas. Ao reconhecer qual é o nosso momento certo para crescimento profissional, mudança de carreira ou desenvolvimento de novas habilidades, podemos tomar decisões informadas e alinhadas com os nossos desejos e necessidades pessoais. Então isso aqui serve o seguinte, se você está trabalhando em um local e se você não tem objetivo, se você não tem meta, se você não coloca no papel, de nada adianta, tá. Então coloque no papel, né, priorize as suas metas, isso é muito importante. E esse versículo de Eclesiastes aqui, 3:1 fala muito sobre isso, tá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo é muito top. E o quinto versículo aqui, olha, surgiu Coríntios aqui. Eu adoro Coríntios, vocês sabem. Então, 1 Coríntios 12, 14 e 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se disser o pé, por que não sou a mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Deus colocou um dos membros no corpo como lhe aprouve. Exemplo corporativo, o autoconhecimento nos permite entender nosso papel no contexto de uma equipe de trabalho. É igual fala, é uma engrenagem, né? Uma corrente é uma engrenagem. Cada peça é fundamental. Ao reconhecer nossas forças individuais e valorizar as contribuições dos outros, podemos promover uma cultura de colaboração, aproveitando a diversidade de habilidades e experiência para alcançar objetivos comuns. Gente, isso é o fato. Nós somos uma engrenagem. Eu trabalhava em uma multinacional e tinha área de vendas e tinha área financeira, que é a área que você executava, né? Fazia todo o processo financeiro. Então, as áreas têm que se conversar, porque de nada adianta você vender se o cliente que você vendeu não efetuar o pagamento. E de nada adianta também se você não tiver um financeiro em background bem estruturado para você vender e na hora que chegar na hora que efetuar a venda, o cliente não poder pagar. Então, o que eu estou dizendo é que todas as áreas de uma empresa, elas correspondem a uma só, é a união de todas. Então, quando alguém tem sucesso em uma empresa, alguém é entrevistado em alguma revista e tudo mais, o diretor, ele é a soma e a média de cada um dos funcionários daquela empresa. E é isso, exatamente isso que esse versículo está dizendo aqui, ó. Dá só uma olhada. Esse versículo está dizendo: o autoconhecimento nos permite entender nosso papel no contexto de uma equipe de trabalho, reconhecer nossas forças individuais e valorizar as contribuições dos outros. Só uma olhada. O corpo não é feito só de um membro, ou seja, se a gente olhar no âmbito da empresa, a empresa não é feita somente de uma área, e sim de várias áreas. Hoje foi bem legal esse sétimo dia, hein? Sétimo dia já de devocional, uma semana já de devocional. Então, é muito bom tê-los aqui. Eu espero vocês, então, amanhã às 23 horas. Lembrando que essa live está sendo transmitida tanto no YouTube quanto no LinkedIn. E é muito bom receber as mensagens de vocês de apoio, tá? E, e é muito bom ver que está fazendo sentido esse devocional para você. Eu não vou parar com os vídeos que eu sempre falo de tecnologia, mas esse devocional, algumas pessoas me perguntam se é a primeira vez. Não é. Ano passado eu fiz devocional de 100 dias, tá? Junto com a Sara Nossa Terra, que é uma igreja que eu frequento. E esse ano eu decidi fazer esse devocional transmitindo para todos vocês uns 60 dias aqui e transmitindo como os versículos bíblicos eles equivalem, são paralelos à nossa vida corporativa. Tá ok? Então espero você amanhã. Amanhã eu espero você para a gente fazer esse horário marcado desse devocional. Então amanhã eu espero você. Um grande abraço. E espero você amanhã às 23 horas. Até mais.